que é compartilhada também com a minoria da diretoria do sindicato, e onde a gente coloca a necessidade, diante da conjuntura nacional, de um plano de luta contra o impeachment e os ataques do governo do PT. Antes de qualquer coisa, acho que em particular na nossa categoria, como muitas categorias em todo o país, os trabalhadores estão sendo subordinados e condicionados a ter que ficar em um dos dois blocos que estão disputando. Tem os atos da direita, tem os atos em defesa do governo, mas é inegável hoje que, assim como os metroviários, grande parte da classe trabalhadora também não está saindo às ruas. E ainda hoje, que é o desafio que a gente tem que debater aqui, não se coloca como um sujeito político independente. E eu acho que é essa a tarefa que a gente tem que refletir hoje, porque se a gente quer que ela se coloque, com qual política a gente tem que colocar a classe trabalhadora como um sujeito independente? E a situação nacional de crise política e econômica que a gente vive hoje é uma situação nacional que vai para além da fica Dilma, do fora Dilma. Ela apresenta uma crise de conjunto no regime político, uma crise histórica que vai marcar durante os próximos anos da conjuntura nacional. Não é qualquer debate que a gente está fazendo aqui hoje. E se a gente sabe aqui que a gente tem uma categoria que a gente sempre criticou a diretoria do sindicato e a antiga diretoria, de que não era possível fazer lutas e fazer batalhas dos metroviários e dos trabalhadores sem estar ligado aos processos da conjuntura nacional, esse caráter se reforça ainda mais hoje. No seminário da campanha salário que a gente está, é inconcebível a gente preparar um plano concreto e verdadeiro de luta que não parta de uma posição concreta do que está acontecendo na conjuntura. E para isso a gente tem que saber a posição dos nossos inimigos. São três saídas que os nossos inimigos, as classes dominantes, a burguesia e a patronal, estão apresentando para dar uma resposta para a crise econômica. A primeira delas é o impeachment. E para colocar aqui, companheiros, porque se tem uma crise no regime, responsabilidade, o primeiro partido que tem responsabilidade dessa crise é o próprio Partido dos Trabalhadores. E essa responsabilidade de ter alimentado durante anos uma direita, a bancada evangélica, a bancada oralista, de ter atacado o direito dos trabalhadores, essa responsabilidade não é apenas do Partido dos Trabalhadores, também é compartilhada. É compartilhada com as principais centrais sindicais que hoje impedem que a classe trabalhadora emerja como um sujeito político independente. É uma responsabilidade compartilhada sim, Fajardo, pela CTB. É uma responsabilidade compartilhada sim pela Central Única de Trabalhadores, que durante 12 anos fizeram um freio e um bloqueio para que os trabalhadores não saíssem à luta e assinaram com a sua com as suas canetas, todos os acordos que passaram os ataques da maior parte da classe trabalhadora, que aumentaram a superexploração do trabalho através da terceirização, que avançaram na privatização. É sim uma responsabilidade compartilhada. E por isso, não é só que esse impeachment é golpe. E o impeachment sem crime é golpe. O impeachment em si é um mecanismo reacionário, companheiros. Por quê? Porque retira das mãos da população, de todos os trabalhadores, e coloca na mão de 500 políticos corruptos a decisão dos rumos e dos acontecimentos do país. Em si, o impeachment é um mecanismo reacionário. Ainda mais quando a gente tem uma direita. E aí, companheiros, a gente tem que ver que situação nacional que a gente vive, porque teve 30 minutos da apresentação da primeira proposta e parece que não teve ato articulado da direita nesse país. Parece que a Fiesp e o pato da gigante da Fiesp não estavam na Paulista. Parece que o pato gigante da Fiesp, com os representantes da Fiesp falando que o trabalhador consegue almoçar operando o botão e consegue almoçar em menos de uma hora, parece que isso não está colocado nos Facebooks, nos WhatsApp, nas redes sociais. Parece que a gente não vive essa situação hoje. E isso é um problema. A segunda saída é a encabeçada pelo juiz Sérgio Moro e a Operação Lava Jato, aonde, a partir também do impeachment, fortalece instituições mais reacionárias, como o Poder Judiciário e a Polícia Federal. E aí o que a gente está discutindo aqui não é 500 só deputados corruptos julgando sobre as decisões do país. O que a gente está discutindo aqui é um juiz, que não é eleito pelo povo
decidindo sobre os rumos do país. Um juiz em particular que almoçou com José Serra 1 hora antes de fazer o despacho que suspende a nomeação do Lula como ministro. E que absolveu o médico que estuprou 37 mulheres. É disso que a gente está tratando. A terceira saída, companheiros, é do PT, que quer construir um novo governo agora, com o Lula ministro. E um novo governo para defender o direito dos trabalhadores? Não, companheiros. Querem construir um novo governo para aprofundar e implementar os ajustes que estão em curso. E aí, para deixar claro, porque a nossa diferença com os companheiros da outra posição não é em relação aos ataques que o governo do PT está fazendo. Inclusive, a gente aprofunda eles. O PT, enquanto está sendo discutido o impeachment, está lá no Senado aprovando a lei que extrai e coloca poder de extração do pré-sal às principais multinacionais. O PT está lá no Congresso e no Senado, junto com a oposição de direita, aprovando a PLS 555, que promove a desestatização. Ou seja, o PT quer a governabilidade, e para isso fazem atos, fazem comícios com a bandeira de combater a direita, porque sabe que existem vários setores progressivos que querem fazer essa luta e combate com a direita, mas com um objetivo claro: governabilidade para os ajustes. E aí, companheiros, a gente tem que fazer o debate. Em primeiro lugar, o Altino colocou aqui que o impeachment não é a saída para os trabalhadores. Se tem um acordo nesse ponto, façamos já a primeira votação. E a gente aí já supera uma polêmica, ou talvez uma falsa polêmica. E aí a gente coloca claramente: não é isso que está acontecendo nas outras categorias. Não é isso que aconteceu no 1º de abril, na reunião do Espaço Unidade de Ação, onde o único sindicato que levou a batalha contra os ajustes do PT e contra o impeachment foi o Sindicato dos Trabalhadores da USP. O Altino fala aqui que se a gente estivesse na iminência de um golpe militar, a gente estaria junto para defender a democracia e o governo. Não, companheiros. Se a gente estivesse na iminência do golpe militar, não estaríamos aqui para defender o governo. Nós estaríamos aqui assim contra o golpe, mas para defender os direitos dos trabalhadores conquistados historicamente nas suas lutas. Não estaríamos aqui para defender o Estado democrático do direito e a democracia dos ricos, como fazem os companheiros do MTST e outros campos que compõem os atos da Frente Povo Sem Medo. Porque o que está para nós colocado, companheiros, não é fazer a defesa do Estado de Direito Democrático e muito menos a defesa desse governo. O que está para nós colocados é unificar os trabalhadores com um programa que responda de fundo os ataques e que faça com que eles respondam de fundo à crise política nacional. E aí vamos discutir saída para o regime. Eleições gerais, companheiros, é o quê? Eleições gerais é o quê? Junto com a Folha de São Paulo, junto com o Renan Calheiros. Altino, se a gente tivesse, vamos imaginar um cenário, né? Vamos imaginar que as ruas estivessem sim por fora todos. E a gente teve um termômetro disso, que foi o ato do dia 1º. Cadê as massas no ato do dia 1º? Foram 700 pessoas, companheiros. Vamos tapar os olhos para a realidade. As massas não estão pelo fora todos. Marina Silva está pelas eleições gerais também. E quer saída por cima. O The Economist está para as eleições gerais. Os companheiros acho que deve ter achado bom o Zé Maria escrever na Folha de São Paulo, mas a Folha de São Paulo também está para as eleições gerais. Estou dizendo aqui que se tivesse de fato os trabalhadores na rua, se tivesse de fato no dia 1º com milhões de trabalhadores na rua, o fora todos e as eleições gerais não seria uma política que responderia ao conjunto da situação. E outra coisa, greve geral, companheiros. Greve geral. Como a gente faz uma greve geral desse país sem exigir um plano de luta concreto para que a burocracia rompa o seu atrelamento com o governo, para que a CTB e a CUT rompa com o seu atrelamento no governo e passe a colocar uma luta contra o impeachment e contra os ajustes desse governo? Ou a gente vai fazer greve geral com 700 trabalhadores na rua? Se vocês conseguirem me responder essa equação, talvez eu comece a refletir como mudar a posição. Para aproveitar que os 30 segundos que tenho, muitos falaram aqui que se surpreendem com a posição do MRT hoje. A conjuntura muda, a gente tem que mudar com a conjuntura em relação à política. Eu não posso dizer o mesmo dos companheiros, porque eles mantêm a mesma posição da Revolução Democrática que triunfou uma ditadura militar no Egito, a mesma posição que levou as tropas da OTAN imperialistas
lá na Líbia. A mesma posição que se coloca a oposição de direita da Venezuela. A única saída independente para os trabalhadores é uma Assembleia Constituinte que faça emergir com uma classe política que responda à crise nacional. Obrigado.